Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um testemunho da minha vida para vocês conhecerem um pouquinho mais da Vanessa Marques. Mas antes de eu trazer essa palavra, eu queria que vocês estivessem se inscrevendo, ativando o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, automaticamente vocês receberão o comunicado desse vídeo postado. E também que compartilhassem, porque assim como eu passei por essa situação, eu sei que muitas pessoas também podem ter passado ou passam atualmente. O que eu queria trazer para vocês é sobre a minha vida em relação à adoção. Eu sou, sim, uma mãe adotiva. Eu sou casada, agora em setembro completa 20 anos. E desde um ano que eu sou casada, eu e meu marido tentávamos ser pais. Tentamos durante um ano e meio, porque geralmente os médicos dizem que nós temos que tentar sem nenhum tipo de tratamento durante um ano e meio, e após isso sim começar as investigações para ver se o casal apresenta algum problema. Nós fizemos diversos exames, não foram um, dois, foram muitos. Eu sei que todo mundo que passa por essa situação sabe o quanto é constrangedor, o quanto é dificultoso a bateria de exames que devem ser feitas. Mas felizmente nunca houve um diagnóstico que nos impedisse de ser pais. E nós não conseguimos. Nós tentamos aproximadamente 3 anos, não conseguimos. Partimos para a inseminação artificial. Eu tomei todos aqueles remédios que vocês podem imaginar para estimular a ovulação. Cheguei a ter 9 óvulos prontos para serem inseminados. Até a médica na época comentou comigo e disse: Vanessa, você não acha melhor nós fazermos uma cirurgia, coletar esses óvulos, para que se não der certo numa inseminação, a gente fazer posteriormente uma fertilização? Eu disse para ela: doutora, Deus não vai me dar nada que eu não possa carregar. Fizemos a inseminação, 12 dias depois fizemos o teste e, para nossa tristeza, deu negativo. Quando deu negativo esse exame, eu confesso para vocês que eu questionei muito a Deus. Questionei mesmo. Falei: Senhor, é um desejo tão profundo do meu coração desde adolescente. O meu marido também tem esse desejo no coração. Por que que não vem essa criança? E depois desses 3 anos, 4 anos praticamente, nós estacionamos, fizemos os tratamentos convencionais, que muitos de vocês que passam por isso devem conhecer. E quando nós tínhamos aproximadamente 6 a 7 anos de tentativas, nós procuramos um hospital para que pudesse ser feito um tratamento para fertilização. Seria um tratamento com um custo um pouco menor, mas que nos daria a possibilidade de fazer a fertilização, porque vocês sabem que é um custo muito alto. Nós partimos então para fazer todo esse tratamento para fertilização. Foram feitos todos os exames novamente, toda aquela bateria que eu já tinha feito anos atrás. Eu e meu marido tivemos que fazer, e mais uma vez não foi fechado nenhum diagnóstico. E aí o que nós fizemos? Nós continuamos esse tratamento com esse hospital, mas chegou um determinado dia que eu fui fazer um ultrassom com a equipe e eu fiquei muito transtornada, fiquei muito chateada porque era um exame foi um exame bem dolorido. E ao sair dali, o Senhor me incomodou tremendamente. Eu cheguei em casa, conversei com meu marido, falei: Sérgio, eu não estou em paz em relação a essa fertilização. Eu acho que esse não é o caminho que o Senhor tem para nós. E para minha surpresa, ele também falou: Vanessa, eu também não estou em paz. Nós desistimos da fertilização. E é interessante que Deus, ele vai trabalhando no coração da gente com a espera. Por isso que é sempre importante a gente esperar no Senhor, porque o Senhor tem um propósito para tudo. O Senhor tem o tempo determinado, como eu disse na mensagem anterior, antes dessa. E mediante toda essa situação que nós passamos, o Senhor começou a colocar um desejo no nosso coração de adotar uma criança. Algo que era lá atrás, quando nós tínhamos 2 anos, 3 anos de tentativa, algo que era impossível.
na época, porque nós não queríamos, nós queríamos gerar a nossa criança. E o Senhor começou, então, a trabalhar no nosso coração o desejo de adotar. Após um ano que nós desistimos desse processo, desse hospital para fertilização, nós procuramos um fórum, sem falar nada para ninguém da família, porque quando você fala em adoção, principalmente numa família que não existe nenhuma criança adotada, existe por parte dos familiares algo que não soa legal, a adoção. Nós procuramos o fórum, nós verificamos como funcionava na época, isso já faz 10 anos, 12 anos praticamente, e o fórum falou, olha, vocês têm que me trazer toda a documentação necessária. Na época não tinha esse curso que tem atualmente. Nós levamos todos os documentos, passamos com assistente social, passamos com psicólogo. Após passarmos com eles, eles fizeram um relatório, enviaram para o juiz, aí sim o juiz nos deu o aval para que nós pudéssemos adotar. Mediante isso, nós ficamos numa fila. Isso foi em 2008. Nós demos entrada no processo em aproximadamente maio de 2008. E sempre falavam assim pra gente, olha, eles vão chamar rápido para fazer o processo, né, do assistente social, do psicólogo, e chegou no final do ano, aquilo não tinha acontecido. Né? Não tinha acontecido. Nós procuramos o fórum, mas estava em recesso devido às festas de final de ano. E quando foi em março, nos chamaram, nós fizemos aí sim as entrevistas, depois foi feito o relatório enviado para o juiz. E quando foi em maio de 2009, nós estávamos aptos para adotar. Entramos na fila, como é de costume, e passamos todo o ano de 2009 na expectativa de sermos chamados. Quando chegou no final de 2009, uma tristeza bateu muito no meu coração. Chegou no final do ano mais uma vez e eu falei, Senhor, até quando eu vou esperar o filho da minha promessa? Até quando, Senhor? E eu lembro que o Senhor me deu um versículo que está em Salmos 37, 4, que diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Mediante esse versículo eu descansei. Quando foi em março, nós entramos em contato com o fórum para saber como estava o nosso processo. E fomos informados que nós já éramos ali o terceiro da fila, aproximadamente, porque eles não dão uma certeza, né? Até para não gerar expectativas. E quando foi dia 26 de maio, ligaram para o meu marido e falaram a seguinte frase, boa tarde, Sérgio, aqui é do fórum, você entrou com um processo de adoção e nós temos um menino de 4 meses, descendente de bolivianos, sem nenhuma doença. Você quer conhecer essa criança? Aí o meu marido falou, eu tenho que ligar para Vanessa para saber, né? Imagina, ligar para mim no momento que eu tanto esperava. Aí ele ligou, falou, Vanessa, você quer ser mãe de um bolivianinho? Eu confesso para vocês que naquela hora os meus olhos encheram de lágrima e eu falei, só se for agora. Ele falou, não, eu vou ligar para lá, ver como é que funciona. Aí ele ligou e aí falaram assim para ele, olha, nós vamos marcar daqui 2 dias para vocês virem no fórum, conhecer as fotos da criança, conhecer a história da criança, para ver se realmente é isso que vocês querem. E foi muito interessante, porque nós tínhamos um grupo, uma célula dentro da nossa casa, isso foi na quarta-feira, na quinta-feira nós tínhamos uma célula, e nós compartilhamos com as pessoas da célula, não totalmente o que nós íamos fazer, mas nós pedimos que eles estivessem orando para que Deus nos desse um sinal de que realmente aquela criança era preparada para nós, porque eu não queria nenhuma criança que fosse pela minha empolgação, pela empolgação do meu marido. Nós queríamos algo que viesse realmente de Deus, que fosse para as nossas vidas. E aí nós oramos e eu falei a seguinte frase,
Senhor, se for para essa criança ser nossa, que o Senhor nos dê um sinal no dia que nós formos conhecê-la. Bom, trabalhei na sexta-feira meio período, encontrei com meu marido, fomos pro fórum, eles apresentaram as fotos da criança e falaram para nós, olha, é um descendente boliviano, é uma criança saudável, ela tem 4 meses. E eu vi as fotos e eu confesso para vocês que eu já fiquei apaixonada por ele. E eu perguntei assim para ela, eu posso conhecê-lo pessoalmente? Ela falou, pode, ele está num abrigo, que por coincidência esse abrigo, irmãos, era do lado praticamente da minha casa. Nós fomos até o abrigo naquele dia e esperando do Senhor a resposta para o nosso coração. Chegamos no abrigo, a assistente social falou, olha, ele foi tomar um banho, a criança, a gente levou ele para tomar um banhinho, daqui a pouco a gente traz. E o nosso coração a 1000 por hora de conhecer a criança. Irmãos, quando ele veio no colo da assistente social, o meu marido chegou perto da assistente social e falou assim, vem com o papai. Irmãos, ele tinha 4 meses, ele se jogou no colo do meu marido. Ali nós tivemos a certeza que essa criança era nossa, que o Senhor havia preparado ela para as nossas vidas. Naquele mesmo momento, nós falamos com a assistente social, ela ligou para a psicóloga do fórum e falou, vocês têm interesse de ficar com a criança? Eu falei, tenho. E aí, irmãos, vocês imaginem, nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos berço, não tínhamos roupa, não tínhamos acessórios que uma criança precisa, mamadeira, trocador, nós não tínhamos nada. Voltamos para o fórum, assinamos os papéis. Aí no sábado, eu comuniquei os meus pais, os meus sogros. Meu sogro e minha sogra já começaram a chorar. Meu pai e minha mãe foram conhecê-lo. E aí nós tivemos que correr atrás de tudo, porque você, quando adota uma criança, você não sabe se ela vai ser menino, se ela vai ser menina, qual a idade que ela vai ter. Nós, quando fizemos o processo, nós colocamos que nós queríamos menino ou menina de 0 a 2 anos de idade com doenças tratáveis. Porque quanto mais você dá liberdade de escolha, melhor. Se você coloca um exemplo, eu quero uma menina branca, recém-nascida, a sua demora vai ser maior. Então nós colocamos de 0 a 2 anos, menino ou menina, branco ou pardo e com doenças tratáveis. E nós fomos comprar todas as coisas. Mas Deus é tão bom, irmãos. Deus, quando prepara as coisas, quando é o momento oportuno dele te abençoar, ele faz tudo. Você não precisa se incomodar com nada, ele faz tudo. Nós fomos no dia seguinte comprar algumas coisas para começar, para começar a preparar a casa para trazer essa criança para nós. Ganhamos um berço e durante toda aquela semana, segunda, terça, quarta, nós estivemos em adaptação com essa criança. E na quinta-feira ele já foi autorizado a vir para casa. Ele se chamava Edenilson, mas não era esse nome que o Senhor havia escolhido para ele. Porque quando nós estávamos no processo de adoção, uma vez o meu pai comentou, nós saímos de um culto da igreja, onde falava de Isaac. E meu pai falou assim, Vanessa, se você um dia tiver um filho, você colocaria o nome de Isaac? Aí eu prestei atenção na sonoridade de Isaac, do significado de Isaac, filho da promessa, que era aquilo que nós estávamos esperando para as nossas vidas. E eu falei, colocaria, pai. E é interessante que desde o momento que nós vimos o Edenilson, nós já começamos a chamar ele de Isaac. E pelo menos na época que nós adotamos, eles falaram assim, olha, até a criança ter sonoridade do nome, você pode trocar. E já estava trocado, irmãos, não era Edenilson, ia ser Isaac mesmo. Aí o Isaac veio para casa, foi assim uma alegria geral, assim, de todos, uma comoção por parte das pessoas. Tanto é, irmãos, que eu não tinha nada, aí eu pensei, eu vou fazer um chá de bebê, com ele ali presente, nada melhor do que as pessoas conhecerem o Isaac, né, e já fazer o chá de bebê. Eram tantas pessoas que queriam conhecer o Isaac, que nós tivemos que fazer 2 chás de bebê.
Irmãos, eu ganhei tanta coisa, tanta coisa. Deus me supriu de uma maneira tão maravilhosa que até os 2 anos de idade o Isaac tinha fralda e roupas que ele havia ganhado naquela época que nós fizemos o chá de bebê. E eu queria deixar isso para vocês como um incentivo. Hoje o Isaac tem 10 anos, é uma criança abençoada, é uma criança que participa conosco da igreja, faz parte do louvor, gosta de estar na igreja. É um pouquinho tímido? Sim, é um pouquinho tímido, mas é uma criança totalmente preparada para as nossas vidas. Então eu gostaria de incentivar você que tem esse desejo no coração ou que está em busca de ter o seu filho, que em nome de Jesus o Senhor coloque no coração de vocês o desejo da adoção. Porque eu posso dizer para vocês, foi o melhor e maior presente que o Senhor nos deu. E muitos podem dizer assim, ai, mas não nasceu da sua barriga, não tem as suas características. Sim, é verdade. Ele não nasceu da minha barriga, mas ele foi feito para mim. Ele não tem as nossas características físicas, mas as características pessoais ele tem, porque o meio transforma essa criança. O Isaac é uma criança linda, especial, uma criança educada, que já está no caminho do Senhor. E eu creio que assim como ele foi promessa para as nossas vidas, ele será muito usado como testemunho vivo do amor de Deus. Porque, irmãos, a adoção é um dom. E esse dom vem de Deus. Então você que tem o desejo de ter um filho, ou se você já tem filhos, e tem aquela vontade de ser pai de novo, adote uma criança. Adote. Você vai fazer um bem para você, vai fazer um bem para essa criança. E algo muito interessante. Deus é tão perfeito, que o Isaac, alguns momentos ele perguntava da mãe dele, sim, porque nós nunca escondemos, isso é muito importante, nunca esconder da criança a sua origem. E ele, quando era mais novo, ele perguntava, mas quem é minha mãe? Né? E nós conversávamos, explicávamos, não, realmente ela foi uma mulher idônea, porque desde o momento que ela engravidou, ela procurou o fórum. E quando você procura o fórum, ele te dá toda a assistência para aquela mãe. Ele dá tudo o que ela precisa, e mesmo depois que essa criança nasce, o juiz ainda tenta deixar com ela, mas infelizmente ela não tinha condições de criá-lo, e ela, por amor a essa vida, ela decidiu entregá-lo. Isso nos lembra a história de Ana em relação a Samuel, né? Por mais que ela quisesse Samuel e o Senhor tivesse acrescentado Samuel na vida dela, ela entregou para o Senhor, para que fosse o grande profeta que ele foi. Então o Senhor tem um propósito para tudo, irmãos. E hoje eu quero deixar isso para vocês, esse testemunho de vida, essa alegria do meu coração de ser mãe adotiva. E dizer para vocês que em nada faltou em relação a eu ser mãe adotiva. Muito pelo contrário. Eu tenho a plena certeza que isso foi um propósito de Deus para as nossas vidas, que essa criança tinha que vir realmente para as nossas vidas. Os meus pais amam o Isaac de paixão, os meus sogros, toda a família é muito envolvida com o Isaac. Existem pessoas na minha família que decidiram adotar uma criança pelo nosso exemplo, por ver como o Isaac é abençoado. E eu tenho certeza que essas pessoas que decidiram adotar, depois que viram o nosso testemunho, serão muito abençoadas, porque elas estarão cuidando de algo que Deus preparou ali para elas. Então fica essa história para vocês e lembre-se sempre desse versículo 37, Salmos 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Espera no Senhor, deleite-se nele, e com certeza Ele vai atender os desejos do seu coração. Principalmente você, mãe e pai, que deseja tanto aqui, ter um filhinho, uma filhinha. Deus vai realizar esse desejo na sua vida, porque Ele realizou na minha. Basta a gente confiar e entregar todo dia no altar dele, que no momento certo Ele vai dar, Ele vai trazer essa bênção. Sejam abençoados e que o desejo do coração de vocês seja realizado, assim como foi realizado na minha vida. Amém?
Fiquem com Deus, compartilhe essa mensagem, se inscrevam no canal, porque muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho sobre a adoção, para que gere o desejo, ou para aqueles que necessitam, que ainda não tiveram seus filhos, tenham esperança no Criador. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.